Oi gente, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou estar ensinando a fazer esse bordado de floco de neve no tricô. É um bordado bem simples e fácil de fazer. Aqui eu já posicionei o desenho do bordado. O desenho vocês encontram o PDF. Na receita escrita basta imprimir e decalcar na entretela hidrossolúvel. Essa entretela hidrossolúvel vocês encontram na Shopee, no Mercado Livre ou em armarinhos. Basta colocar lá na Shopee, entretela hidrossolúvel que vocês vão encontrar. Essa entretela, ela se dissolve na água. Quando molha, ela se desmancha todinha. Então, ela é própria para fazer bordado em tricô. E lá na receita escrita, vai ter o PDF para você imprimir e fazer o decalque. Aí lá vai estar disponível para todos os tamanhos. E aqui eu prendi com o bastidor, a entretela. O bastidor tem que ser esse aqui, ó, que tem o parafusozinho. Aquele outro que não tem isso aqui não vai entrar, tá? Mas caso você não tenha nenhum problema, basta alinhavar para prender a entretela. Vai precisar de uma agulha e um fio branco. O fio que eu tô utilizando é esse aqui, ó, o fio One da Círculo. Esse pequenininho. E eu tô usando ele fio duplo. Aqui embaixo eu dei um nozinho e eu vou começar o bordado. O bordado eu vou começar aqui de cima. Então, de baixo para cima, eu vou introduzir minha agulha no meio, onde tem esse Vzinho aqui. Vou introduzir no mesmo local, para baixo. Puxo um pouquinho e agora eu coloco minha agulha subindo nessa partezinha aqui do topo. Daí eu pego essa partezinha aqui, ó, que tá um Ezinho e puxo pra ficar dessa forma. E prendo, introduzindo minha agulha para baixo. Daí eu vou fazer aqui esse outro lado. Introduzo minha agulha subindo, coloco no mesmo lugar descendo, deixo um espaçozinho, agora introduzo minha agulha subindo aqui, ó, no finalzinho desse tracinho, e coloco minha agulha aqui por dentro, dessa forma. Daí eu introduzo para baixo aqui para prender. E eu vou fazer isso do outro lado também. No mesmo lugar. Deixo um restinho de fio. Daí eu introduzo aqui no final do tracinho. E coloco minha agulha por dentro dessa laçadinha aqui. E aqui eu puxo. E pra prender, eu coloco minha agulha aqui pra baixo, ó. Pronto. Daí, eu vou fazer agora esse talinho aqui. Esse talinho eu vou fazer com ponto atrás. Ó, introduzo minha agulha bem pertinho desses últimos pontos. Pra não ficar com espaço. Puxo. E agora, eu vou introduzir no meio desse Vzinho. E nesse Vzinho aqui, eu vou fazer da mesma forma, que eu fiz esse lado e esse. Coloco minha agulha subindo. Desço ela. Deixo um espaçozinho aqui, ajeito. Introduzo minha agulha subindo. E aqui eu passo por cima dessa laçadinha aqui. E pra prender, coloco minha agulha pra baixo, bem pertinho.
E do outro lado, a mesma coisa. Aqui o fio deu uma enroladinha, mas só é desmanchar ele. Passa por baixo. E prende ele. Daí, eu vou introduzir minha agulha novamente aqui bem pertinho do último ponto. E vou fazer ponto atrás. Daí, eu não faço até aqui, porque fica muito grande. Então, eu vou dividir esse talinho no meio, ó. Introduzo no próximo, no meio aqui. E bem pertinho onde foi o último ponto. Ó, dessa forma. Daí, eu vou descendo e divido esses tracinhos. Daí, agora eu vou subindo, fazendo ponto atrás. E vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Introduzo minha agulha pra baixo, no mesmo ponto. Deixo esse espaçozinho. Introduzo aqui no final do talinho. Passo minha agulha por dentro dessa laçadinha. E puxo pra prender. E aqui, coloco minha agulha pra baixo pra prender. Como meu fio tá pequeno já, aí eu já vou aproveitar e vou dar um nozinho aqui, pra trocar o fio. Eu gosto de dar 2 nozinhos pra prender melhor. Aqui eu já coloquei o fio na agulha novamente, dei um nozinho. Introduzo aqui embaixo, onde foi a última. E vou fazer novamente isso aqui. Bem pertinho. Não puxo o fio todo, deixo um pouquinho. Daí, introduz aqui no final. Puxa. E aqui passa no meio. Vira pro lado que tá o desenho. Puxa e coloca a agulha pra baixo pra prender. Aqui no mesmo lugar. Introduzir aqui no meio. Introduzo no mesmo lugar. E vou fazer novamente essas partezinhas.
Faz um e depois faz o outro. Terminei a parte do desenho de fora e agora eu vou bordar essa partezinha de dentro. Vou introduzir minha agulha aqui, ó. A gente não sempre introduziu a agulha aqui nesse pontinho, aqui no meio. Então, eu vou introduzir aqui, ó. Bem no meio. Ó. E aqui, vou introduzir minha agulha na pontinha. E depois, aqui no meio novamente. Ó. Desses dois pontinhos. E aqui, fecho aqui em cima. Não, assim. Aqui novamente no meio. Aqui em cima. Aqui no meio. Ó. E fecho aqui em cima. Aqui no meio. Aqui em cima. E assim continua bordando até chegar aqui, do outro lado. Finalizei o bordado. Aí agora é só molhar. Aqui eu trouxe uma cubinha pra vocês verem, ó. Tá vendo? Esse dissolve todinho. Só pra vocês verem. Fica parecendo uma geleinha. Ó, como fica. Só pra vocês verem. E esse é o resultado do bordado. Como eu desenhei na entretela com caneta, acabou que a caneta passou para o fio. Então, quando vocês forem fazer, façam com lápis, tá? Não façam com caneta. E essa é a parte da frente, a parte de trás fica basicamente assim, ó. Espero que você tenha gostado desse passo a passo. Um super beijo e até a próxima.